senão a gente não consegue. Tá bom, bom dia a todos. Vou tentar passar aqui as telas. Qualquer probleminha, eu vou pedir ajuda para a Rosiane, que hoje a Rosiane que está me ajudando aqui na TPC. Vou tentar. A gente está na diretoria, às vezes não... Ah, é. Apareceu para vocês? Está aparecendo? Não está aparecendo, não. Pessoal, é bastante importante que todo mundo feche as câmeras, os áudios, para a gente ter um pouquinho, uma conexão melhor. Rô, vem aqui, não tô... Ele já tá aqui, ó. Não, clica aqui. Agora você clica aqui. Não. Ai, vai compartilhar a tela. Agora você vai aqui. Será que agora apareceu? Não, porque ainda não. O Zé tá aqui com a gente hoje. Coloca pra gente. Mas já tá aparecendo? Agora tá. Apareceu? Que bom. Gente, ó. Agora que bom. Deu certo. Ontem nós fizemos de uma outra forma. Hoje a gente vai tentar apresentar aqui do meu computador mesmo. Então, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. Meu nome, para quem não conhece, né, tem bastante professor novo. Às vezes a gente esquece de se apresentar. Meu nome é Solange Bispo. Eu sou PCNP da Educação Especial. E nós estamos aqui hoje para falar sobre a educação especial, né? Então, eu vou passando aqui e o que a gente preparou para hoje? Essa semana é a semana, né, do trabalho sobre a educação inclusiva. Então, eu coloquei aqui na tela. Eu queria pedir, gente, por favor, para vocês desligarem os áudios, porque senão isso, tá? E deixa eu falar outra coisa, já no início. Quem tiver alguma pergunta, pode colocar no chat e levantar a mão, que eu não vou abrir para perguntas no início, porque senão a gente começa uma discussão e acaba estourando o nosso tempo. Então, a gente vai tentar atender todas as perguntas. A gente vai tentar responder todas as perguntas dentro da possibilidade, tá? Mas não no início. Então, vamos lá. O tema educação inclusiva, eu coloquei aqui, /educação especial. Acho que ainda tem gente com o microfone ligado. É que atrapalha aqui, eu recebo todo o áudio. Isso, melhorou. Por favor, desliguem todos os microfones, tá? Então, por que eu coloquei educação inclusiva /educação especial? A intenção é falar sobre educação inclusiva, a diferença, porque muitas pessoas confundem muito a questão da educação inclusiva com a educação especial. A educação inclusiva, ela não... geralmente a pessoa pensa na educação inclusiva está relacionada à pessoa com deficiência. Então, a gente ouve muitos termos. Esse aluno é de inclusão, esse aluno tem tal deficiência, ele é da inclusão. Né? Ele não deixa de ser um aluno que está incluído devido à deficiência, mas ele não é aluno de inclusão, porque não existe aluno de inclusão. A escola é inclusiva, não o aluno. E aí a gente vem para aquela questão, né? Mas, afinal de contas, o que significa educação inclusiva? Será que educação inclusiva é a mesma coisa que educação especial? Então, a educação inclusiva, ela vem para igualdade de oportunidade e valorização das diferenças humanas, contemplando as diversidades étnicas, sociais, culturais, intelectuais, físicas, sensoriais e de gênero dos seres humanos. Então, essa é a educação inclusiva. A educação que inclui todas as pessoas, e ela contemplando as diversidades. Então, a educação inclusiva, ela não é específica para deficientes.
tá? Então, ela está voltada para todas essas diversidades que eu apontei aqui no PPT para vocês. Ela implica com a transformação da cultura, das práticas e das políticas vigentes na escola e nos sistemas de ensino, de modo a garantir o acesso à participação e à aprendizagem de todos, sem exceção. Então, quando eu digo todos, sem exceção, eu não estou pensando somente no deficiente, mas todas as pessoas, todos os estudantes que estão na escola e as suas diferenças. Então, quando eu recebo uma criança que fala uma outra língua, que veio de um outro país, que veio da Venezuela, de Cuba, né, do Peru, ele também é uma criança que está sendo incluída na nossa escola. Então, é a valorização das diversidades. Então, eu queria deixar bem claro que a educação inclusiva não é a mesma coisa que a educação especial. A educação especial, ela entra dentro da inclusão. Ela faz parte da educação inclusiva. É como se fosse um quebra-cabeça e todas essas peças se juntassem. Dentro dessas peças está a educação especial, tá? Então, vamos continuar aqui. Então, quais são os princípios da educação inclusiva? Então, são 5 princípios da educação inclusiva. 1, toda pessoa tem o direito de acesso, toda pessoa aprende de uma forma ou de outra, ninguém aprende igual. O processo de aprendizagem de cada pessoa é singular. O convívio no ambiente escolar comum beneficia todos e a educação inclusiva diz respeito a todos. Então, essa é a educação inclusiva, onde eu respeito todas a diversidade, respeitando a singularidade das pessoas e a aprendizagem de todos. Aí eu venho aqui para a educação especial, né? Para a gente poder entender. E se eu estiver falando muito rápido, eu vou tentar diminuir, porque eu sou meio tratorzinho, assim, eu falo bem rapidinho, né? Vamos lá. Aqui tem o público elegível da educação especial. Esse público, ele consta na resolução da educação especial, que é a resolução SE 68, de 12/12/2017. É a última resolução da educação especial. Então, quem é o público da educação especial? Estudantes com deficiência auditiva, física, intelectual, múltipla e visual. Estudantes com transtorno do espectro autista, TEA. E estudantes com altas habilidades, superdotação. Então, esse é o público da educação especial. Vocês percebem que aqui não fala etnia, gênero, nada disso. Então, por quê? Porque está relacionado às deficiências, ao público da educação especial que entra na educação inclusiva. E também, aqui nesse público, não entra, a gente não vê TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que muita gente pergunta se o TDAH faz parte do público da educação especial. Não faz. Ele tem algumas necessidades específicas, mas ele não entra na educação especial. Dislexia, descalculia, disgrafia, que são os transtornos de aprendizagem, também não faz parte do público da educação especial. Problemas psíquicos, psiquiátricos, transtorno opositor desafiador, esquizofrenia, nada desses transtornos entra no público da educação especial. Então, o público da educação especial é especificamente esse. E também os estudantes com altas habilidades de superdotação. Eles entram na mesma fase, no mesmo bolo, vamos dizer assim, né, dos alunos que têm deficiência, porque eles também necessitam de um apoio diferenciado. Então, os alunos com altas habilidades de superdotação, eles vão precisar de um apoio além, né, daquilo que eles têm. E, às vezes, a gente não percebe esse aluno dentro da nossa escola. Pode acontecer até mesmo desse aluno com superdotação ser confundido com um aluno com deficiência, porque o aluno ele é tão além daquilo que é apresentado para ele que as pessoas não entendem. Então, ele acaba tendo dificuldades, às vezes, até maiores do que quem tem outro tipo de deficiência para lidar. Bom, por que eu voltei nesse tema? Né? A gente já vem trabalhando a educação especial há muito tempo. Antes de mim, teve a outra PCNP que também fez o trabalho na educação especial. E falando de mim, já estou aqui na diretoria há 6 anos e desde 2015 a gente vem falando sobre o tema. E hoje a gente volta com o mesmo assunto, porque é um assunto que não se esgota, há necessidade de falar sempre, e também foi solicitado pelas unidades escolares.
que a gente falasse sobre esse assunto, que a gente abordasse esse assunto. Tanto as escolas, tanto os professores da sala comum, quanto os professores da educação especial. Então, a gente inicia aqui com as ações que devem ser desenvolvidas pelo professor especializado. Quem é esse professor especializado? É aquele que fica na sala de recursos ou que atua na itinerância. Itinerância é o professor que não tem sala de recursos na escola, mas ele é contratado para ir à escola atender o aluno da educação especial. Vamos supor, a escola não tem espaço físico para abrir uma sala de recursos, ela solicita o professor itinerante e esse professor vai até a escola fazer o trabalho de atendimento educacional especializado. Então, aqui nós falamos na resolução especificamente sobre esses profissionais, tá? Qual é o compromisso deles? Elaborar os documentos em anexo à resolução SE de 12/12/2017. Que nessa documentação a gente encontra o anexo 1, que é a avaliação inicial, a parte essencial do trabalho para identificar as potencialidades e as dificuldades dos estudantes. É onde o professor vai analisar o comportamento adaptativo desse aluno. Essa avaliação inicial, ela é essencial para a gente conhecer o tipo de aluno que nós temos. Ela não pode ser vista apenas como um documento que eu vou preencher para satisfazer a solicitação do meu coordenador, ou da gestão, ou da diretoria. Ela tem que ser vista como uma possibilidade de melhorar a aprendizagem do meu aluno e até auxiliar o professor da sala comum, porque o professor que ele dá aula nas disciplinas, ele não tem o conhecimento da educação especial. Então, o professor da educação especial, ele precisa ser muito, vamos dizer assim, ser muito cuidadoso nessa avaliação inicial e fazer com muita propriedade, porque vai depender, o professor da sala comum, ele precisa muito do auxílio dessa avaliação para conhecer o aluno. Quando a gente fala em comportamento adaptativo, quando diz respeito à funcionalidade do indivíduo. Então, vamos pensar na gente, né? O comportamento adaptativo diz respeito à nossa funcionalidade, que vai promover a adaptação no contexto de vida. Então, a gente pensando na gente, nós temos condições aí de comunicação, nas habilidades acadêmicas, na vida no lar, saúde e segurança, independência na locomoção e autocuidado. Então, nós conseguimos fazer tudo isso de forma plena, vamos dizer assim, né, de forma satisfatória. É claro que a gente tem algumas dificuldades, mas as dificuldades que a gente encontra é devido ao nosso dia a dia, a nossa correria, a nossa agenda, mas a gente tem plena capacidade em desenvolver tudo isso. A pessoa que tem uma deficiência intelectual, ela vai apresentar dificuldade nesses contextos do comportamento adaptativo. Então, ela não vai ter condições plenas de realizar esses itens. Então, por exemplo, ela pode ter dificuldade de comunicação. Quando eu penso em comunicação, eu não penso somente na fala. Não quer dizer somente sobre a fala. A comunicação, ela acontece de várias formas. Ela pode acontecer através de um gesto. Às vezes eu tenho um estudante que tem autismo, que não consegue, ele não é verbal, ele não consegue se comunicar, mas ele pode se comunicar através de gesto, até mesmo alguns pegam pela mão e levam a pessoa até onde o objeto que ele quer. Ele pode se comunicar através de pranchas de comunicação alternativa, ou ele pode se comunicar, quem escreve, algumas pessoas não falam por algum motivo, né? Tem as crianças que têm o mutismo seletivo, pode escrever. Então, são várias as formas de comunicação. Ela não é apenas verbal. As habilidades acadêmicas, que é a leitura, a escrita, a matemática, a vida no lar, que diz respeito a todas aquelas questões de vida diária e de vida prática do nosso dia a dia. Então, como eu lido com as questões diárias da minha vida, funcionais, eu sei realizar. Saúde, segurança, independência na locomoção. Às vezes a pessoa
com deficiência, já é um adolescente, já tem 14 anos, mas ele não consegue ir para a escola sozinho, uma escola às vezes é 3 quarteirões da casa, e ele não tem condições de ir sozinho, os pais têm que levar, porque ele vai se perder. Então, aí a gente já vê que é uma pessoa que não podemos considerar, vamos dizer, a palavra não seria normal, né, dentro da normalidade, mas vamos usar essa palavra para a gente conseguir diferenciar. Porque um adolescente de 14 anos, ele já tem total condições disso, normalmente. Então, é por isso que o professor da sala de recursos é importante. Ele vai fazendo essa análise. Ninguém vai fazer uma análise clínica, ninguém vai fazer uma avaliação clínica, a avaliação é pedagógica, mas o professor da sala de recurso, o professor especializado, ele tem condições de fazer essa avaliação dentro da formação dele. E essa avaliação que é feita vai ajudar o professor na sala comum nas suas disciplinas, porque o professor ele não tem esse conhecimento. A partir do momento que ele tem esse documento em mãos, ele vai falar, não, ó, esse aluno, ele não consegue, ele não dá conta da higiene, ele não sabe, por exemplo, às vezes tem um estudante, uma pessoa, uma criança com 11 anos, no 6º ano, que se ela for ao banheiro, ela consegue fazer todas as atividades pedagógicas, vamos dizer assim, não tem comprometimento intelectual, mas tem um comprometimento aí, tem um transtorno do espectro autista. Ela pode ir ao banheiro, e ao sair do banheiro, ela pode não se vestir adequadamente. Ela pode não saber descer o vestido, sair com o vestido erguido. Então, são questões que ela não sabe lidar, né? Então, quando o professor lê esse documento, ele já vai entendendo como que funciona o seu aluno. Deixa eu só um minutinho, gente. Deixa eu ver uma perguntinha aqui. Neste momento, então, quem faz Nesse momento, né, tem uma perguntinha aqui. Neste momento que estamos, quem faz essa avaliação? É o professor da sala de recursos, tá? Ontem surgiu uma pergunta, foi bom ver essa pergunta que me fez lembrar. Eu não iria falar. É bom perguntar porque as coisas vão aparecendo. Esse momento, tanto no presencial como no remoto, é o professor da sala de recursos. Não tem como ser outra pessoa. Essa avaliação, ela não, a não ser que a escola não tenha professor da sala de recurso, aí quem faz é o professor coordenador, junto com a equipe, os outros professores da disciplina, porque daí cada um vai falar um pouquinho do aluno, e se for necessário, pode chamar uma professora que tenha formação e que seja de outra escola para fazer essa avaliação, ou até mesmo aqui com a gente na diretoria, eu também auxilio, se for preciso. E tanto no remoto como no presencial, é o professor especializado. Essa avaliação ela não pode ser enviada para a família. Eu já tive situações que a pessoa enviou para a família responder, de jeito nenhum. Porque essa avaliação, ela não é uma avaliação de perguntas e respostas, ela não é uma avaliação que a partir de, por exemplo, o seu filho faz isso? Não, é uma avaliação que eu tenho que fazer com a própria criança. Então, como fazer nesse período de pandemia? Eu vou marcar um horário com esse aluno, porque nós já estamos em maio, né? Em maio. Então, essa avaliação é essencial para o desenvolvimento do aluno, para a aprendizagem do aluno. Então, se eles não estão indo para a escola, eu vou ligar para a família, eu vou marcar um horário, a não ser as escolas que estão proibidas de receber alunos devido a comunicados do município, né? Como chama? Decreto, né? Aí a gente também respeita, claro. E tem famílias que, de repente, não querem levar. Mas é importante ligar para a família, marcar um horário na escola com essa família, conversar com a mãe, só com uma mãe naquele horário, só você e a mãe, com distanciamento, com todos os cuidados que a Organização Mundial da Saúde exige, fazer a avaliação, a anamnese com a mãe, depois marcar um horário com o aluno e fazer a avaliação, tá? Então, isso é possível. Então, só lembrando que não é porque nós estamos remoto que a gente não vai conseguir realizar, tá bom? Vamos lá, então, vamos passar. O professor especializado também é responsável pelo plano de atendimento individualizado, que é o anexo 2.
Esse plano, ele auxilia o professor especializado a organizar as atividades específicas de acordo com a necessidade de cada estudante. Por que nós estamos falando disso hoje para todos os professores? É importante que o professor da sala comum conheça quais são as competências do professor da sala de recursos e o professor da sala de recursos também entenda a necessidade de apoio aos profissionais da sala, aos professores da sala comum. Porque nesse momento, principalmente, é muito importante que a gente trabalhe em parceria. A educação especial, a gente tem que pensar que ela não está à parte da escola, ela é a escola, ela está dentro, o aluno é da escola, ele não está à parte. Então, quando eu faço um trabalho com um aluno, alguém quer falar alguma coisa, ligar o áudio, desculpa, é porque acaba atrapalhando aqui, eu não consigo falar, dá eco. Isso, obrigada. E o professor, ele faz esse documento, por que é importante esse documento? Eu faço a avaliação inicial, a partir da avaliação inicial eu vou traçar um objetivo de trabalho com esse aluno, eu tenho que saber o que eu quero atingir com esse aluno, quais são as fragilidades que ele tem e quais são as potencialidades, o que eu preciso alcançar com esse aluno, de curto, médio e longo prazo, porque se eu não traçar objetivos, eu vou nadar e morrer na praia, eu não vou conseguir fazer nada, chega no final do ano eu não sei o que o aluno aprendeu, eu não sei se ele melhorou, se ele avançou, se ele regrediu, e aí no próximo ano eu faço tudo de novo. Porque a gente tem que entender que a sala de recursos, ela é transitória. O aluno, ele vai por um tempo, alguns alunos permanecem por muito tempo e outros não. Então, eu tenho que trabalhar para desenvolver as habilidades desse aluno para que ele caminhe. Então, esse é um documento específico do professor da sala de recurso, mas que o professor das disciplinas pode ter acesso. Para saber, só para conhecer como está sendo o trabalho do aluno. A gente tem que lembrar que ninguém, ainda há uma situação assim, a educação especial é aqui e aqui é o professor da sala das disciplinas. A gente tem que pensar que não, que todos nós trabalhamos junto para que esse aluno, para que todos os alunos desenvolvam. E quando eu digo todos, o aluno da educação especial está no meio. Então, não adianta nada o professor da educação especial fazer o trabalho dele lá no quadradinho dele e o professor da disciplina ficar na dele, lá na aula dele. A gente precisa trabalhar junto para conseguir bons resultados. Lembrando também que sempre que houver alguma atividade na escola, não existe atividade específica. Gente, alguém abriu o áudio. Alguém abriu o áudio, me atrapalha, eu não consigo falar. Bom, vamos lá, acho que eu estou falando um pouquinho rápido, né? Vou tentar diminuir aqui, que já é do jeito da pessoa mesmo. Eu falo rapidinho. Deixa eu tentar falar mais devagar. A gente precisa lembrar que quando tem algum evento na escola, alguma atividade, uma feira de ciências, uma apresentação, um teatro de final do ano, uma comemoração, não existe comemoração específica da educação especial. Então, isso fica para todos, tanto para o professor especializado quanto para o professor da sala comum ou a gestão. O aluno, ele tem que ser envolvido com a turma dele. Se ele está no 6º ano e o 6º ano vai apresentar alguma coisa, um teatro, ele está no meio e vai fazer aquilo que for possível para ele. Tá? Agora, quando eu tiro todos os alunos da educação especial da sala de recursos e faço um trabalho da sala de recursos e apresento, isso não é inclusão, isso é exclusão. Porque eu estou taxando, eu estou tirando, esses alunos, eles têm a turma deles, eles estudam junto na turma deles, eles têm que participar das atividades com a turma. Então, por isso que os documentos, quando vêm para eventos na escola, não vem específico um documento da educação especial, mas às vezes lá no documento vai constar público da educação especial, porque o professor da turma, a escola vai olhar para esse aluno que tem deficiência e ver se ele tem condições de participar desse evento. Isso é inclusão, tá? Eu espero que um dia a gente nem precise estar discutindo esse tipo de assunto, que as coisas sejam bem normais, vamos dizer assim, né? Sem a gente se preocupar tanto com a questão da inclusão dos alunos com deficiência, que as coisas aconteçam naturalmente. Aí tem o anexo 3.
Deixa eu diminuir um pouco aqui, pegar um fôlego, né? A gente tem pouco tempo, para mim é pouco tempo, né? O pessoal até brinca quando fala 1h30, é pouco, de tanto que eu falo. Mas é porque é necessário mesmo. Então, nós vamos aqui para o anexo 3, que é a adaptação curricular. Essa adaptação curricular, na resolução, ela é de responsabilidade do professor da disciplina, mas ela precisa do apoio do professor da sala, do professor especializado. Então, aqui, adaptação curricular. O professor especializado vai dar apoio ao docente do ensino comum, principalmente nesse momento agora remoto, porque o aluno não está na escola, você não tem como saber como o andamento, o professor não está ali, às vezes o professor nem conhece, nós temos alunos que estão no 6º ano, ou que eram do 6º ano passado e que estão no 7º, que a gente sabe que o professor nem conhece, porque não esteve na escola. Então, o nosso papel de professor da educação especial é entrar em contato com essa família, entrar em contato com esse aluno, tentar saber desse aluno, da família, qual a dificuldade que ele está tendo, qual atividade que ele não está conseguindo realizar, em que ponto ele precisa de ajuda. Então, o professor especialista, ele tem a responsabilidade de entrar em contato com a família através de vídeos, de telechamada. É muito importante, porque quando o aluno vê o professor, ele se sente mais seguro. Tentar auxiliar nessa demanda que eles estão tendo, porque se a gente for pensar nos alunos que não apresentam deficiência, eles também estão tendo dificuldades. Só que mesmo dentro dessas dificuldades, eles caminham. Os alunos da educação especial, se eles não tiverem o apoio, eles não vão caminhar. E isso vai ser uma perda muito grande, eles vão voltar com uma situação muito mais grave que os outros alunos que não apresentam deficiência. Então, eu preciso estar sempre em contato. É importante que o professor da sala comum entre em contato com o professor da sala de recursos, porque é mais fácil. O professor da sala de recursos fica complicado para ele entrar em contato com 10 professores, 11, né? Vamos dizer assim. Então, é mais fácil cada professor que sente necessidade, necessita do apoio, entrar em contato com o professor especializado. Mas não para o professor realizar a atividade, mas para o professor apoiar. Então, juntos, eles vão olhar a atividade. Essa é a atividade, vamos dar um exemplo, o professor fala assim, essa é a atividade que eu tenho que desenvolver com a minha turma do 6º ano. O que você acha que eu posso fazer para o fulano? Vamos fazer assim? Vamos, isso aqui ele não consegue, mas se a gente fazer assim, dá certo. E juntos vão formular aí a atividade para desenvolver com o nosso aluno do público da educação especial. Né? O referente ao acompanhamento do estudante sala comum, com vistas a seu direito de acesso ao currículo, os estudantes, né, aqui a gente tem uma sigla aqui, público-alvo da educação especial, estão no processo de inclusão, não apenas para se integrar ou interagir, mas também para aprender com os outros. Então, a gente tem que pensar que eles não estão só para socializar, como a gente ouve muito ainda, mas eles estão para aprender. E pensar também, gente, outra questão tem vindo muito para mim, a pergunta: os alunos da educação especial precisam receber atividades de todas as disciplinas? Sim, precisa, claro que precisa, assim como todos. Como que eu posso fazer? Talvez esse aluno ele não consiga resolver muita coisa, muito conteúdo, mas ele tem que sim receber as atividades de acordo com o currículo de cada disciplina. Vamos supor que vocês enviem aí para os estudantes sem deficiência 5 atividades, e eu estou dando exemplos por cima, tá? Eu não entendo, não sei como funciona, como vocês estão fazendo exatamente. Vamos supor que vocês mandem 5 atividades. De repente, esse aluno com deficiência, ele não vai conseguir fazer essas 5, é muita coisa para ele, mas eu posso mandar uma ou 2. Então, aí a gente volta lá naquele documento anterior, que é o anexo 1, onde a gente conhece as necessidades do aluno, as dificuldades, e sabe o que pode ofertar para ele. Então, eu tenho sim que enviar atividades, até porque é um direito, a gente não pode esquecer, é um direito desse aluno ter acesso ao currículo, e esse direito não pode ser negado. Então, isso é grave,
tá? Então, eu só preciso organizar a maneira como eu vou oferecer, mas eu tenho que ofertar. E aí vem a questão da adaptação curricular, que a gente sempre fala também, né? E a gente sempre volta, até porque nós fizemos muitas formações, a diretoria fez bastante formação, mas nem sempre foi com o professor. Nós já fizemos bastante formação com os PCNPs das disciplinas, o que é muito bom, que colabora muito e que faz com que vocês consigam entender melhor. Dessa vez, nós resolvemos fazer assim de uma outra forma, para vocês conseguirem ver as possibilidades. Que nós estamos assim, que a palavra é possibilidades. Então, a gente quis trazer algumas adaptações realizadas nas escolas da nossa diretoria, para que vocês vejam que é possível. Porque, assim, às vezes a gente ouve adaptação curricular, ainda é uma coisa que a palavra não seria apavora, mas uma coisa que deixa a gente muito angustiado, né? Porque a gente fala, como que eu vou fazer se aluno não lê, se aluno não escreve? Como que eu vou fazer? Porque a nossa mente, a nossa mentalidade ainda está voltada para o conteúdo e para as respostas de acordo com o que eu espero que elas sejam dadas. E às vezes as respostas, elas vêm sim, mas elas vêm de uma outra maneira. Elas vêm de uma forma verbal, elas vêm através de um comportamento, elas vêm, de repente, tem criança que está quieta na sala o tempo todo, você acha que ela não está prestando atenção em nada, e ao final da aula ela fala, olha, professor, não pode jogar lixo no chão, né, não sei o quê. Aí você se surpreende, porque ela ouviu a sua aula. Então, tudo isso é aprendizado. É que nós, professores, estamos acostumados com um retorno diferente do que as crianças com alguma deficiência nos trazem. Então, a gente precisa ter uma mudança de olhar em relação ao público-alvo da educação especial. Então, por que o currículo não pode ser modificado e sim adaptado a diversas condições que podem surgir dentro do processo de ensino-aprendizagem? O que a gente fala sobre uma adaptação? Quando a gente pensa em adaptação, é uma coisa que, de repente, ela não funciona para aquilo que eu quero fazer e eu vou precisar de uma adaptação para ela funcionar. Então, vamos supor um exemplo bem simples. Eu tenho uma tomada e eu estou em um ferro elétrico. A tomada do meu ferro, ela tem dois pontinhos, né? 2 pontas. E a minha tomada tem 3. Quem já não passou por isso? Né? Você vai lá colocar na tomada, não entra, porque a tomada é de 3 perninha lá, pontinho, né? Sei lá como fala. E aí você precisa fazer o quê? Você precisa arrumar um adaptador, você precisa adaptar. Aí você coloca o T, faz a adaptação, encaixa direitinho e o ferro continua sendo ferro e você faz o que você tinha que fazer, você passa a roupa. Né? Então, o currículo é exatamente isso, ele não muda, ele é o mesmo e eu vou adaptar de acordo às condições de cada um e de acordo com as necessidades que aparecem para mim. Então, às vezes, a adaptação, ela não é algo como eu penso para determinado estudante. Às vezes, a gente tem a ideia que a adaptação é algo muito difícil de fazer, mas ela pode estar na prática nossa do dia a dia ali na sala de aula, que a gente às vezes não percebe. É uma luz que pode estar atrapalhando a visão desse aluno em relação a lousa, o aluno, não estou falando do aluno com deficiência visual, não, com deficiência intelectual mesmo. Às vezes a luz bate na lousa, aonde ele está sentado, ele não consegue visualizar e ele não fala, gente, ele não vai falar. Ele pode passar o ano inteiro ali. Se o professor não tiver a delicadeza de perceber que aquilo ali está atrapalhando, ele vai ficar, geralmente, tá? Não são todos, geralmente. Aí o professor faz uma mudança de lugar, isso já melhora muito a vida desse estudante, né? Então, aí a gente vem aqui. O currículo adaptado não é um currículo diferenciado. Nele, o professor propõe atividades que contemplem as especificidades do estudante público-alvo da educação especial.
Então, quando eu faço algo diferenciado, eu não estou trabalhando o currículo. Então, a gente tem que ter muito claro o que é adaptado e o que é diferenciado. Por isso que há muito problema, hoje em dia já melhorou bastante na nossa rede isso, mas assim, no início tinha bastante problema de recusa do aluno a fazer atividade. Então, às vezes a gente chegava na escola, o coordenador ou o professor dizia assim, eu faço atividade para ele, eu preparo atividade para ele, mas ele não faz, ele recusa. Ele fala que ele quer igual da turma. Porque ele percebe, porque às vezes aquela atividade que está sendo ofertada para ele é infantilizada, é menos do que ele consegue, é desenho de Fundamental 1, é desenho para pintar. Então, a atividade diferenciada é atividade, por exemplo, de ciclo de alfabetização. E o currículo, a adaptação do currículo é exatamente aquilo que está acontecendo dentro da sala para todos, que vai acontecer para eles. Às vezes eu não preciso nem adaptar. Se eu fizer uma aula com bastante apoio visual, bastante atividade no concreto, com experiências, fazendo as experiências, eu não preciso fazer adaptação, porque todos vão ser beneficiados, inclusive o aluno da educação especial. Tá? A Rosiane me lembrou aqui que é sobre um caso que nós que nós vivenciamos. Quando eu falo da adaptação, eu falei para vocês da adaptação do ambiente, do material, às vezes a adaptação do material, às vezes a criança não consegue lidar com aquele caderno ou com a carteira. Nós vivemos uma situação em uma escola nossa da rede, eu fui fazer uma orientação, né, uma análise de cinco estudantes de uma determinada escola da nossa rede. E a Rosiane foi comigo e foi muito bacana o trabalho, porque dentro do trabalho da educação especial, ela fez o trabalho dentro do currículo, que é essa nossa proposta agora, que quando chegar lá nas atividades de adaptação, vocês vão entender. Nós tivemos um caso de uma menina com autismo, só que ela tem o autismo que não é grave, né? Mas eu penso que seja do nível 2, só que ela não tem comprometimento intelectual. E ela estava na escola, ela tem muita dificuldade de interagir, dificuldade de manter o contato visual, que é uma característica do transtorno, mas nem todas as pessoas com autismo têm essa característica, mas a maioria tem. Então, ela não gosta do contato físico, ela não gosta do contato visual, e ela não aceita muito se socializar. Chegando na escola, a mãe relatou, porque eu converso com a família, eu faço uma conversa com a família, né? Eu acho que ainda tem um microfone ligado, gente. Não, é uma interferência. Ai, que dó, né? Acaba me atrapalhando aqui, porque eu perco a concentração e a atenção muito fácil, muito rápido. E aí, essa aluna, ela não conseguia fazer as aulas remotas, né? A escola oferecia aula online. Então, os alunos tinham que entrar nessa aula e ela não queria entrar de jeito nenhum. Aí a mãe falou, ela não faz uma aula remota. Ela estava perdendo todas as aulas. Aí ela falava assim, eu não gosto. Ela repetia só algumas palavras, abaixava a cabeça, eu não gosto. Aí a mãe falou assim, eu falei, não é porque ela vê as pessoas, porque ela não gosta de ver as pessoas na tela. Ela não gosta. E ela acha que as pessoas estão vendo ela. E ela não quer, porque é uma dificuldade do transtorno. E aí a mãe falou, mas eu desligo a câmera. Mesmo desligando a câmera, ela não quer fazer, ela não aceita. E aí foi onde nós pensamos na possibilidade de cobrir o computador, o note, né? E aí nós comentamos com a mãe, né? E se cobrir o notebook? Aí ainda a Rosiane falou para ela, né? Olhou para ela, o que é muito importante, gente, a gente falar diretamente com a pessoa que tem a deficiência. Olhou para ela e falou, e se a gente colocar uma folha de sulfite na tela do seu computador, você não vai ver ninguém. Aí nós colocamos uma folha, mostramos como iria ficar, você só vai ouvir, você faz atividade? Ela falou, daí eu faço. Então, para vocês verem que isso já é uma adaptação que mudou completamente a situação dessa menina. Se ninguém olha para isso, ninguém
pensa nisso, essa menina vai passar o ano todo sem ter aula, porque ela não consegue manter o contato. Então, foi uma coisa simples e que resolveu a situação. E se eu insisto para ela assistir aula, se essa mãe insiste, briga, fala que é birra, que é preguiça, como a gente às vezes acaba ouvindo, ela pode ter uma crise que é comum do transtorno do espectro autista. E daí ela vai pegar uma repulsa e não vai querer mais chegar perto. Então, foi uma solução simples, prática e com bons resultados. E, principalmente, perguntou para ela o que ela achava. E ela deu a resposta. Então, a gente ainda não conversou com a mãe para saber o andamento, né? Mas a gente sabe que ali já foi uma evolução. A gente já sabe que ela aceitou e que ela está fazendo. E outra coisa muito interessante, a gente julga muito a pessoa pela deficiência que ela tem. Isso é comum com todo mundo. Todo mundo, a gente faz um pré-julgamento. Quando ela chegou na escola, até mesmo eu, que sou de educação especial, eu achei que ela fosse uma aluna muito grave. Falei, essa menina é muito grave, vai ser difícil ela ficar na escola. Quando ela entrou para a entrevista, a gente viu o quanto que ela tinha capacidade. A mãe não sabia o que era centro de mídias. Aí a mãe falou assim, não, ela não faz essa atividade do centro de mídias, não, nunca fez. Aí a coordenadora chegou com o celular, né, aberto lá nos aplicativos, sozinha ela foi até o celular, achou o centro de mídias, clicou, abriu o centro de mídias, entrou na turma dela, entrou na sala dela, viu as atividades que ela tinha e a coordenadora descobriu que ela tinha feito mais de 50% das atividades, sozinha, em casa, sem a mãe. Outra questão, ela está aprendendo italiano, sozinha. Ela agora quer assistir, ela está com interesse, um interesse específico, porque quem tem o transtorno do espectro autista, às vezes eles têm interesses específicos. O interesse dela está... ela está interessada na história da Europa. Então, ela está assistindo todos os vídeos em italiano. Jogo, ela estava assistindo um jogo, eu não lembro que jogo que era, porque ela não deixou a gente ver, em italiano. E ela fala em italiano, sozinha. Tá? Então, o que a gente precisa fazer? Qual o papel da escola? Levar isso para algo que seja importante, que funcione. Porque se essa pessoa que tem o transtorno do espectro autista, ela pode falar 3, 4 línguas, mas se ela não tiver a parte funcional estabelecida, não serve para nada. Não serve, não adianta eu falar 4 línguas, mas não servir para nada, porque eu vou ter dificuldade na comunicação, na interação, na socialização, eu não vou conseguir me formar, não vou conseguir arrumar um emprego. Então, a escola serve para isso, para ajudar, auxiliar nesse processo de desenvolvimento funcional de vida, tá bom? Vamos lá. Eu voltei a falar rápido, né? A Rosane está dando sinal aqui para mim. Vamos passar. Eu acho que é bom pegar um pouquinho de água para mim. Bom, a gente continua aqui com o professor especializado. Eu fiz questão, eu coloquei professor especializado, porque dentro disso a gente vai olhando para tudo, né? A gente faz um link em tudo. Então, a função do professor especializado? Ele apoia a inclusão dos estudantes público-alvo da educação especial, porque ele possui um conhecimento específico sobre os estudantes que ele atende. Então, nesse sentido, o fato dele possuir esse conhecimento específico, ele pode construir com a equipe gestora e os demais docentes estratégias, projetos e condições efetivas de participação desses alunos em todas as ações desenvolvidas pela escola. Então, ele não vai fazer adaptação específica para o aluno, mas ele vai o quê? Construir junto com a equipe, né, e todos os outros docentes, as estratégias que podem ser utilizadas, os projetos e quais condições vão ser efetivas para que esses estudantes participem das ações que vão ser desenvolvidas pela escola. Então, esse é o papel do professor. Ele não consegue fazer uma adaptação das disciplinas porque ele não tem informação específica em cada disciplina. Então, vamos supor que o professor de educação especial tivesse que fazer adaptação para todos os alunos em todas as disciplinas. Como seria? Língua portuguesa, matemática, história, geografia, educação física. É impossível, né? Não tem condições. A formação dele é da educação especial, mas ele vai atuar aqui. Olha que importante. Qual é a participação dele? Construir junto com a equipe e os demais docentes estratégias. Então, ele tem que saber, para esse aluno, qual estratégia pode ser utilizada para que ele consiga aprender.
condições efetivas de aprendizagem e participação. O que eu preciso? O que o professor precisa fazer para que esse aluno participa e tenha desenvolvido e tenha, né, que consiga desenvolver sua aprendizagem? Então, esse é o papel do professor especializado, junto com o professor da sala comum. Então, a gente já falou anteriormente, né? Porque uma coisa puxa a outra, eu acabo falando até antes. Os professores especializados estão à disposição dos docentes, é importante que os professores procurem esses professores para articular o trabalho pedagógico. E no presencial não deve ser diferente, né? Isso também serve para o professor auxiliar, que o professor, nome já diz, né? Professor auxiliar é para auxiliar aí nas necessidades dos alunos, em todas essas questões. Não é só para ficar do lado do aluno, ajudando ele a responder as questões, mas é para ajudar o professor também da sala comum, da disciplina. Alguns pontos importantes a serem ditos. A sala de recurso não deve ser substitutiva em relação ao trabalho realizado na sala comum, foi o que eu falei em relação às disciplinas. O professor da sala de recurso, ele tem as atividades para encaminhar para esses alunos que são da sala de recursos. Então, esses alunos recebem as atividades da sala de recursos e também as atividades da sala das disciplinas, daquela forma que eu mencionei no início, de acordo com a possibilidade de resposta. O atendimento especializado é complementar, no caso de altas habilidades e superdotação, ele é um complemento. E no caso de atendimento do transtorno do espectro autista ou deficiente, ele é suplementar, ele é um suplemento. Então, a gente vê a diferença aí, né? Um supre e o outro complementa. O professor especializado oferece apoio quanto às habilidades em comprometimento, lembrando que a sala de recursos não é reforço escolar. Eu não posso mandar todos os alunos que têm dificuldade de aprendizagem para a sala de recursos. A sala de recursos é para as pessoas que apresentam deficiências, tá? Os estudantes público-alvo da educação especial são da escola e não apenas do professor especializado, né? Já falei também. E a gente pensa aqui alguns pontos importantes. As barreiras atitudinais, muitas vezes, são impeditivos para a efetivação da inclusão no contexto educacional. Por isso, nós temos que oportunizar situações de aprendizagem. A gente precisa acreditar nesses alunos e não rotular. A palavra de ordem é possibilidade. Eu não preciso esperar que aquele aluno me responda como eu imagino, como eu desejo, mas ele vai responder dentro da capacidade e possibilidade que ele tem, tá? Então, o professor especializado, bem como da sala comum, possui condições de oferecer adaptações com a confecção de objetos, com material disponível na escola. Então, aqui tem até alguns exemplos. O que a gente quer dizer aqui? Às vezes o professor manda uma atividade para o aluno da educação especial e é uma atividade para ser feita no papel. Nós vamos apresentar daqui a pouco um modelo de adaptação. E aí entra o professor da sala da educação especial. O professor vai dizer assim, nessa atividade aqui, peça para ele desenvolver a experiência em casa. Vamos supor que o professor está trabalhando lá sobre a evaporação da água, né? Eu dei exemplo que veio na mente agora, não pensei nisso antes. O aluno, ele precisa vivenciar tudo que ele vivencia, ele aprende com mais facilidade, porque quando é no papel fica muito abstrato para ele entender. Eu penso que para todo mundo é mais fácil assim, né? Só que quem não tem deficiência acaba aprendendo. Chega um momento que aprende dessa forma, mas os que têm deficiência vão apresentar uma dificuldade muito maior. Então, eu coloquei duas figurinhas aqui para a gente iniciar o modelo da adaptação curricular, né, para vocês verem. Dessa vez, a gente fez a opção, acho que eu falei no início, né, de fazer dessa forma que a gente sempre faz com a adaptação realizada pelos PCNPs das disciplinas, e a gente quis fazer de uma outra forma.
E para vocês verem que a gente também trabalha em equipe, né, em parceria. Eu não conseguiria fazer uma adaptação curricular de todas as disciplinas aqui no núcleo para apresentar para vocês. Então, da mesma forma, o professor especializado não consegue. Eu conto com a participação, com o apoio dos meus colegas PCNPs das disciplinas deles. Então, cada um faz uma adaptação dentro da sua disciplina. E aí a gente apresenta junto. Então, tem aqui, eu achei bonitinho, isso daqui rodou, do Instituto Infância Azul, que é sobre o transtorno do espectro autista. Fala, aqui tem a girafa, né? Tem alguns animais, e a girafa fala, minha cara vai sair fora da foto, porque ela é alta, né? Aí o jacaré fala, eu tenho uma ideia. E a ideia deles todos deitam, né? Todos ficam deitados e todos aparecem na foto. Então, é assim que a gente tem que pensar. Encontrar possibilidades de incluir esse aluno. Aqui o pessoal, né, veio pessoal, as 2 tartaruguinhas chegaram com sorvete e falaram para o jacaré, a gente trouxe sorvete e um bastão de Kelvin. Aí ele, perfeito, por quê? Porque o bracinho dele é curto, né? Olha o tamanho da boca dele. Então, se ele fosse tomar sorvete com a boca comprida que ele tem aqui, não alcançava. Então, ele usa o bastão, isso é uma adaptação. Né? Então, eu respeitar, quando eu respeito a diferença do outro. Então, empatia é perceber as limitações do outro. E eu colaboro para isso. E aqui eu tenho um roteiro adaptado, que eu vou apresentar para vocês agora, que a gente conseguiu de uma escola nossa da rede, professores fizeram e autorizaram que a gente passasse para vocês. Tá, então esse roteiro aqui, ele é de ciência. Eu só vou apresentar, tá? Eu não sou professora especialista de ciências, mas vou apresentar falando como educação especial. Então, essa atividade é de ciência, né? O componente curricular é ciência, para uma turma do 6º ano, com 4 aulas semanais. Então, ela fez todo o roteiro, né? O tema é matéria e energia. O título da atividade é por dentro dos materiais sintéticos. Ela colocou a habilidade, fez o roteiro direitinho. Os objetos de conhecimento são os materiais sintéticos. E aí ela deu uma orientação, orientação para desenvolvimento da atividade. Assista a aula do Centro de Mídias e pesquise na apostila Currículo em Ação, página tal. Então, o que acontece aqui? Provavelmente a professora fez essa atividade entendendo que essa aluna ela tem condições de assistir às aulas do Centro de Mídias e de pesquisar nessa apostila, porque eu tenho que olhar de acordo com o aluno que eu tenho. Se meu aluno não tem condições de acompanhar o Centro de Mídias, eu não posso pedir para ele de acordo com o Centro de Mídias. Aí a primeira questão, gente, uma adaptação muito boa, viu? Excelente, mas a gente vai observando algumas questões que a gente pode melhorar. Então, aqui na primeira questão o que são materiais sintéticos? Cite exemplos. Então, vamos supor, eu estou supondo, eu não conheço o aluno, não conheço a professora, eu estou supondo. Vamos supor que a minha aluna, talvez ela precise que eu faça uma explanação antes, que eu envolva ela, que eu mostre para ela quais são os tipos de materiais primeiro, antes de eu perguntar. Então, talvez seja importante que, vamos supor, que ela não tenha assistido Centros de Mídias e nem pesquisado na apostila. Aqui nessa atividade, foi isso que a professora pediu. Provavelmente lá tem esses materiais, né? Então, o interessante, dependendo do aluno, é eu apresentar para ele o que é um produto natural, o que é um produto artificial ou um produto sintético. Eu mostro através de figuras ou de vídeos quais são esses materiais. Após eu mostrar para ele os materiais, eu posso perguntar, né? De repente, me fala, eu não preciso nem perguntar dessa forma, o que são materiais sintéticos, se dizer, eu posso falar, fala para mim o que são materiais sintéticos, né? Quais são os sintéticos? Quais são os materiais sintéticos? E aí ele vai responder aqui, ou então eu posso dar várias figuras misturadas de todos os tipos, dos 3 tipos de material e pedir para separar. Separe para mim os materiais sintéticos. Aí ele vai separar. Aí aqui ela fez, o açúcar é um produto natural, artificial ou sintético. Colocou uma figurinha. Bacana, né? Quais são os problemas ambientais que enfrentamos hoje devido ao descarte incorreto dos plásticos?
Uma coisa que eu queria lembrar para vocês, falar para vocês, em relação à deficiência, a gente precisa ter o vocabulário de acordo com o público que nós temos. Às vezes, o aluno com deficiência, ele não tem conhecimento de algumas palavras, ele não tem entendimento. Mas se você usar um outro tipo de palavra, ele vai conseguir entender e dar a resposta desejada. De repente, aqui, ele pode não saber o que significa a palavra descarte, tá? Então, eu posso perguntar de uma forma mais direta e objetiva sobre isso, né? Não precisa ser uma pergunta tão elaborada, porque às vezes a resposta dele vai ser mais direta. E ele entendendo o que eu estou perguntando e dando a resposta de acordo, eu alcançando o objetivo, é o que importa, tá bom? Então, esse é um exemplo. Vou deixar aqui. Só que agora eu tenho que voltar, né? Não, aqui. Aqui tem uma adaptação curricular. Essa aqui eu não vou pular ela. Aqui nós temos um roteiro de matemática. Eu não sou professora de matemática, pelo contrário, eu nunca tive facilidade com a disciplina. A intenção aqui é só mesmo apresentar para vocês como o professor realizou. Então, aqui é no 9º ano, né? Então, o professor, ele fez algumas atividades aqui de equações. Esse é um roteiro para a turma toda, tá? Então, essa é a atividade que ele desenvolveu com a turma toda. Então, ele fez aqui, tem um gráfico, né? É um plano cartesiano. Então, foi isso que ele ofertou para a turma. Para ele não sair do currículo, para o aluno do 9º ano que apresenta deficiência, ele fez dessa forma. Nós vamos ver aqui, tá? Ó, 9º ano, o roteiro. Ele fez o roteiro. Qual o objetivo que ele tinha? Que a aluna consiga localizar pontos no plano cartesiano. Esse era o objetivo dele com a aluna do 9º ano, com deficiência intelectual. Então, o que era a habilidade a ser desenvolvida? Ó, ele escolheu a habilidade, associar uma equação linear de 1º grau a uma reta no plano cartesiano. Localizar pontos no plano cartesiano. E o objeto de conhecimento é o plano de cartesiano. Eu achei muito bacana isso daqui, achei maravilhoso, maravilhoso mesmo. Eu fiquei encantada. Então, olha o exercício 1. O que o professor fez? Observe o quadro abaixo e responda. Ele fez o mesmo conteúdo do currículo, mas de uma forma que a aluna consegue realizar, entender. A pergunta A. Que fruta está na posição A2? Então, a aluna tinha que vir aqui no A2 e responder qual é a fruta que está no A2. Qual é a posição da banana no quadro? Então, ela tinha que procurar a banana e responder, né? C3. Tá? Achei, assim, maravilhoso. Ó, qual é a fruta que está na posição B12? Então, ela tinha que... B12 não, B2, desculpa. B2, a uva. Né? Em quais posições estão as peras? B3. Ele conseguiu atingir, se ela der as respostas, ele conseguiu atingir o objetivo dele. E ainda ele continua. No mesmo sistema, no exercício 2, ele continuou, só que ele fez de uma forma diferente. Então, o que ele queria aqui? A localização dos objetos que estão no plano cartesiano, através de um par ordenado de números, colocado entre parênteses, né? Sendo o primeiro número referente ao eixo horizontal e o segundo referente ao vertical. Então, ó, ele deu até um exemplo, praça, 8, 1. O 8 é o eixo horizontal e 1 é referente ao eixo vertical. Talvez a aluna lê isso, ela não vai entender, mas alguém vai ler para ela e explicar o que ela tem que fazer aqui. Então, o que ela tem que fazer aqui? Ela vai observar a igreja. Onde está a igreja? A igreja está no 3, né? Então, ela vai colocar um número aqui, de acordo com o que foi solicitado. E assim sucessivamente. Ó, ele colocou aqui os desenhos. Eu não vou falar porque nosso tempo está acabando. Está curtinho, dá para a gente ficar explicando, tá? Então, por exemplo, aqui o exercício 3. A menina está na casa A4. Desenho. Um bolo na casa. Olha que bonito. É bonito de se ver. A menina está na casa A4. Desenhe um bolo na casa B2. Olha que coisa, ela vai desenhar aqui. Então, isso é uma adaptação dentro do currículo. Então, eu só queria mostrar para vocês
né? Como é feita uma adaptação dentro do próprio currículo e uma adaptação realizada por um professor colega de vocês. E agora nós temos aqui uma adaptação de educação física que eu vou passar para a Rosiane explicar, porque ela é a PCMP especialista na área, né, e na disciplina, e ela esteve comigo na escola no dia desse trabalho aqui de acompanhamento. Você conseguiu abrir aí? Eu posso compartilhar agora? Pode, você quer que eu pare de compartilhar? Tá, peraí. Eu vou parar, tá, gente, compartilhar, vou fechar o microfone para a Rosiane falar. Peraí, Rô. Não, já fechei. Peraí. Parei. Deu certo? Mas eu já parei. Vocês estão vendo aí, pessoal? Vamos lá para de educação física. Eu não ouvi. Às vezes o seu talento ainda, o pessoal respondeu que sim. Tá. Tá? Estão vendo aí educação Sim, física, né? Tá. Isso, ok. Então vamos lá. O que é bastante importante eu entender para facilitar até o meu trabalho e tirar um pouquinho das minhas angústias? Quando eu tenho uma habilidade para a sala toda, no caso aqui, educação física, para esse roteiro, o professor escolheu 3 habilidades, certo? Deixa eu explicar isso, que é importante explicar no início. Todas as vezes que a gente faz orientação de adaptação curricular, a gente pega e nós, PCNPs, montamos uma adaptação para um anexo 3 que a gente tem supostamente na rede, né? Dessa vez a gente buscou fazer diferente, a gente pegou 2 professores que estão desenvolvendo nas escolas por onde a gente passou, pedimos autorização para trabalhar com elas, para vocês verem que é possível, que não tem receita, que não tem certo e errado, e que o importante é a gente começar, porque quando a gente começa, a gente vai vendo o que dá certo para o aluno, o que não dá certo. Se eu fiz uma atividade muito simples e ele consegue fazer uma coisa melhor, se eu fiz uma atividade muito difícil e eu preciso fazer uma mais fácil. Então, não existe certo e errado, não existe uma maneira de você falar, ó, faça isso, tem isso pronto, não dá, porque cada aluno tem sua especificidade. Então, o professor, que é o dominador da disciplina dele, ele que vai poder estar fazendo a atividade a partir do momento que ele conhece o aluno. Eu sei que é um pouco mais difícil nesse momento, porque a gente não está em contato com o aluno, mas a gente pode ir possibilitando algumas atividades e, a partir delas, a gente adaptando de acordo com o que o aluno está conseguindo ou não. O mais importante de tudo, quando eu tenho um aluno que não é alfabetizado, quando eu tenho um aluno que não consegue ler e escrever, eu posso trabalhar com figuras, mas eu também posso ler para ele e receber a resposta oral dele. Então, eu vou mostrar aqui um exemplo, mas isso é bastante importante. A gente tem muita angústia quando a gente fala de aluno que não é alfabetizado, né? Ah, mas ele não vai saber escrever, ele não vai saber ler o roteiro. Eu posso fazer de forma oral com ele e eu, professor, registrar as respostas dele. O importante é não deixar esse aluno sem fazer. Aí, vamos supor, eu fiz uma adaptação curricular e esse meu aluno não conseguiu realizar. Ele não interagiu, ele não conversou comigo, nem oralmente, ele não fez nada. Registra. A atividade foi apresentada para o aluno e ele não conseguiu realizar a atividade, se recusou a realizar. Você tendo a atividade e o registro disso com data, isso é o importante de você fazer, porque você está ofertando e, às vezes, aos poucos, nas próximas tentativas, esse aluno vai se sentir mais à vontade e ele pode começar a interagir, tá? O importante é não desistir disso e aceitar o aluno dentro das possibilidades dele. Então, ele não sabe ler e escrever, eu posso trabalhar no oral. Ele tem dificuldade de abstração, eu trabalho com imagens, com coisas mais concretas. E por que eu trouxe tudo isso? Porque a hora que eu venho com as minhas habilidades, quando eu penso em fazer uma atividade para o meu aluno baseado no desenvolvimento de habilidades, quando eu vou para a educação especial, para o meu aluno com deficiência intelectual, eu tenho que selecionar dentro de cada habilidade que eu estou trabalhando com a turma o que realmente é importante para esse meu aluno e o que realmente é possível ele fazer. Então, essa é a adaptação que o professor fez, e esses grifos
são os meus, as minhas sugestões para um outro aluno, por exemplo, que tenha dificuldade maior do que o aluno que ele tinha no momento, né? Então, a habilidade para a turma toda seria experimentar e fruir a execução dos movimentos pertencentes às lutas do mundo, adotando procedimentos de segurança e respeitando o oponente. O que eu acredito ser importante para o meu aluno X, né? É experimentar e fruir. Então, quando eu penso em experimentar e fruir, ele vai fazer dentro da possibilidade dele. E, às vezes, ele não consiga adotar procedimentos de segurança e respeito ao oponente, mas ele consegue entender que isso é possível, o que é. Ou então eu fique só no experimentar e fruir dessa atividade, não tem problema, vai depender da resposta do meu aluno. Aí a segunda habilidade, planejar e utilizar estratégias básicas das lutas experimentadas, reconhecendo as suas características técnicas e táticas. Por que eu risquei esse planejar e utilizar estratégias? Porque o meu aluno com deficiência intelectual, na maioria das vezes, ele tem dificuldade de abstração. Então, ele vai ter dificuldade de planejar, né? Principalmente se falando em estratégias, utilizar estratégias, para ele é um pouco difícil, principalmente a parte de abstração. Tem gente que está dizendo que a tela não está espelhando, gente. Não está espelhando para ninguém? Não? Gente, não está espelhando para ninguém? Não. Então, peraí que eu vou voltar. É que teve gente que falou que estava espelhando, eu continuei. Peraí, só um minutinho, então. Estava, Rô, mas parou. Eu achei que não era para espelhar mesmo. Só um minutinho, então, que aí vocês não estão entendendo o que eu estou falando, né? Agora tá? Agora acho que foi, né? Foi, né? Sim. Tá. Tá, me responderam que sim aqui agora. Tá, então aqui, ó, quando eu falo em planejar e utilizar estratégias básicas para esse meu aluno, como ele tem a dificuldade de abstração, ele não vai conseguir planejar e utilizar essas estratégias. Então, o que dentro dessa habilidade, esse meu aluno, eu acredito, porque eu vou saber só depois que eu aplicar, que ele vai conseguir fazer? Reconhecer as características da luta, porque técnico e tático também é um pouco difícil para ele. Então, dentro dessa habilidade, nesse momento... Oi? O texto pequeno, amplia, dá um zoom aí. Aí. Então, reconhecer as características, porque técnica e tática também vai ser difícil para ele, pela parte de dificuldade de abstração. Também não impede que na próxima atividade, eu já aumentei, na próxima atividade, eu não possa tentar dar uma coisa um pouco mais aprofundada, tá? E dentro da última habilidade do roteiro, que é discutir as transformações históricas, o processo de esportivização e a mediatização de uma ou mais lutas, valorizando e respeitando as suas culturas de origem. Então, para mim, nesse momento, para esse aluno, não é importante a história, porque a história trata de acontecimentos, trata muito com datas, de como aconteceu, e para o aluno que não faz abstração, isso é muito difícil. Então, para esse aluno, nesse momento, eu acho que é importante a valorização das culturas, ou seja, a valorização dessa luta, de como ela aconteceu, né? Então, é sempre importante isso, quando eu penso em habilidade, o que eu vou selecionar das habilidades que eu estou trabalhando, da atividade que eu vou fazer para desenvolver aquelas habilidades, o que eu vou trabalhar para esse aluno. Então, eu desço lá, né? Esse professor trouxe um texto, que é o mesmo texto que está no caderno do aluno, tá bom? Então, se é um aluno que não é alfabetizado, alguém ou vai ler este texto para ele, no momento oral, ou a família, eu conhecendo se a família é participativa ou não, né? Ele trouxe um texto falando um pouquinho sobre as lutas, e aí ele vem para as atividades, que é onde eu queria chegar, né? Então, ele traz a primeira perguntinha. Segundo o texto, qual o significado do termo lutas? Explique com suas palavras. Então, vamos lá. Significado do termo é uma linguagem difícil, às vezes, para o meu aluno com deficiência intelectual.
O que eu quero saber? Eu não quero saber se ele entendeu o que é uma luta, eu posso fazer uma pergunta mais objetiva. O que é uma luta? Se ele não for alfabetizado, eu posso fazer essa pergunta no oral dele, se for possível ele responder, às vezes eu vou ter até que dar umas ajudinhas no Ajuda Memória com ele, falando, olha, lembra que a gente viu uma figura tal, um vídeo tal, você vai lembrando ele das situações e você pode obter a resposta dele oralmente e fazer o registro, tá? Aí vamos para a segunda pergunta. Com qual objetivo as artes marciais eram utilizadas pelas populações orientais de antigamente? Pensando que isso é uma coisa histórica, é uma construção histórica, então para ele também é difícil. Mas lá atrás, na hora da aula, você explicou para ele, ou para a turma toda, que as artes marciais eram utilizadas para defesa, né, que era o único meio de participar das guerras, porque não existiam as armas, então você falou. E aí pode ser que no oral você consiga retirar isso, que ele responda para você, era utilizada para se defender, ele usava para se defender. Aí você registra. Se ele souber escrever, se ele for alfabetizado, o que ele conseguir escrever, se você entender que partiu dele, que às vezes a escrita não é tão perfeita, mas o contexto que ele quis dizer está correto, você tem que valorizar. Aí vem aqui para outra questão. Assinale a alternativa que contém apenas nomes de lutas. Então, o que eu trouxe aqui? Ele trouxe as questões em forma de escrita, né? E, às vezes, o aluno tem dificuldade de lembrar o que é o judô, o que é o vôlei, ele dá uma misturada, né? Então, o que é legal fazer nesse momento? Utilização de imagens favorece a percepção do aluno com deficiência, pois possuem dificuldade de abstração, tá? Então, isso é bastante importante. Você pode estar trazendo, junto com a escrita, aqui, vôlei e judô, uma imagem de judô, uma imagem de vôlei. Junto com a escrita, uma imagem de jiu-jitsu e uma imagem de futebol. Isso é bastante importante. Aí, às vezes, você facilita a percepção do aluno. E aí, a terceira questão desse roteirinho era, segundo o texto, o que é preciso para uma luta ou uma arte marcial ser considerado um esporte de combate? Às vezes o aluno tem dificuldade de expressão também, e dentro dessa questão, o que é importante que o aluno saiba, para mim, nesse momento? O que é um esporte, né? Se ele sabe o que torna a arte um esporte. Então, eu posso trazer isso em forma de figuras. Se ele entender que antigamente a luta servia para defesa, para guerra, né? E que hoje, para se tornar um esporte, o ambiente tem que ser adequado. Na maioria das vezes, a gente tem os uniformes, que definem de qual é cada equipe, né? Que cada esporte provavelmente tem a sua vestimenta própria. Se ele conseguir perceber isso e ele conseguir me dizer quais dessas imagens são de verdade o esporte e quais são de guerras e de lutas antigas, é o suficiente. Então, o que eu trago? As imagens abaixo são de lutas antigas e esporte. Circule as imagens de esportes. Então, para o meu aluno, era importante ele entender o que é esporte. Se ele olhar a imagem e ele identificar que é um esporte, nesse momento é suficiente para mim. E a partir das respostas desse roteiro, é que eu vou pensar em que caminho tomar. Ele não conseguiu, então eu vou escolher uma habilidade só, em vez de escolher 3, e vou trabalhar o mais simples dessa habilidade. Ficou fácil, ele conseguiu. Eu vou olhar de novo as minhas habilidades e vou tentar transformar numa coisa um pouquinho mais complexa para ele, aprofundar um pouquinho mais. Então, é esse olhar mesmo. Teve gente que colocou no grupo, tem que ter esse olhar cuidadoso. Eu sei que o tempo é difícil, eu sei que o tempo é curto, porque às vezes a gente tem que preparar várias atividades, mas o que a gente tem que pensar? Eu vou partir da mesma atividade que eu já desenvolvi para a sala e vou selecionar. E se esse meu aluno tem dificuldade da escrita, vou fazer no oral, né? Posso trabalhar com ele de diversas formas, certo? Tem algumas perguntinhas no chat, a gente vai encerrar, a hora que a gente encerrar a apresentação, a gente volta para as perguntas, tá? Posso passar por aqui? Então tá. Você vai fazer o anexo, o Forms, ou vai abrir para perguntas? Também? Bom, pessoal, continuando, a gente está indo para finalizar, né? Não está abrindo, né? Então, peraí.
Peraí, eu já sei que é. Abriu? Abre para mim. Nós temos aqui... Não, antes disso, Rô. O anexo Antes disso, é... Aí o anexo. Não, tá no roteiro aqui para mim, de estudo. Anexo 3. Agora sim. Gente, aqui, atrasa um pouquinho o tempo, tá? Rô, desliga aí o seu microfone. Ó, aqui é de uma outra escola nossa da rede. Ela mandou para a gente uma adaptação curricular. Lembrando que a adaptação curricular ela tem o anexo 3 para preencher, para a gente saber quem é o aluno, né? E vai subindo, Rô, rapidinho aí para mim. Então, qual é o aluno, o professor, a série que ele tá. Para mim não sobe. Bom, enfim, né? Aqui não está funcionando para mim. Você está subindo, Rô? Então, o meu está um pouquinho lento aqui, então não estou conseguindo. Aí está aqui, né? A mistura, o conteúdo da aprendizagem, qual que era? O que o professor pretendia trabalhar? Misturas homogêneas e heterogêneas. Então, ele fez tudo certinho, a descrição, a expectativa. Olha só, é isso aqui, ó, expectativa de aprendizagem para a aula. Então, qual era a expectativa para a aula? Era classificar como homogênea e heterogênea, mistura de 2 ou mais materiais. Então, o professor descreveu o que ele pretendia com a sala, e aqui vocês podem perceber que a expectativa com o aluno com deficiência intelectual, ela é mais simplificada, ó, compreender de forma simples o que é uma mistura homogênea e heterogênea, e identificar os tipos de mistura, com base na observação de imagem. Então, ele já deu uma... né, simplificou, vamos dizer assim. Aí ele colocou a estratégia trabalhada na aula, o que ele fez com todo mundo, e a estratégia com o aluno. Com o aluno, ele fez a leitura, a interpretação do texto, a imagem realizada com a ajuda do responsável, questões de múltipla escolha. Então, ele fez certinho aqui o anexo 3. Aí nós vamos para a atividade, para mostrar para vocês qual é a atividade que ele realizou. Aí, essa atividade foi no Forms, né? Mas a gente pode também pensar que o aluno com deficiência intelectual nem sempre ele consegue realizar a atividade no Forms, depende do aluno. Alguns alunos, a atividade precisa ser impressa, ele precisa retirar na escola e depois devolver. Então, aqui ele montou tudo. Estratégia, atividade, avaliação, chega lá nas atividades. Porque aqui ficou bem pequeno, aumenta um pouco que eu não enxergo. Não dá para aumentar, gente? Bom, mas dá sim, aí do lado tem um maisinho, não dá? Aqui, ó. Tá. Bom, aqui tem a imagem, a professora colocou a imagem das misturas homogêneas, né? Aqui nessa primeira imagem, infelizmente aqui a Rô está apresentando para mim, eu não consigo visualizar muito bem, não sei se vocês estão visualizando. E as misturas heterogêneas. Mas é só para vocês verem como que ficou bem feitinho o anexo 3 junto com a atividade. Pode subir, Rô. De um professor nosso da rede estadual. Pode subir. Aí ele fez as perguntas, ó, agora responda, né? Então o aluno tinha que responder, ó, nessa terceira pergunta aqui, ó, observa a figura abaixo e responde se é uma mistura homogênea ou heterogênea. Aí tem que pôr um xizinho. Provavelmente teve uma interação anterior a isso, né? Como ele colocou lá no anexo, um adulto, uma pessoa da família também colaborou para que esse aluno entendesse. E o interessante aqui nessa atividade, pode subir, é também solicitar para o aluno que ele faça a experiência com os próprios ingredientes em casa. Além da figura, eu posso pedir para ele gravar um vídeo misturando o material e me dando a resposta. O que você misturou? Foi água e óleo? Você mistura, não mistura? Que mistura virou homogênea, heterogênea? Então, isso também facilita a aprendizagem, porque o fazer facilita a aprendizagem. Então, ele vai observar, ele vai manusear os produtos, misturar e ver a reação desses produtos entre si, né? Quando misturados. E isso também pode ser o papel, é o papel do professor da sala de recursos também. Então, o professor vem com uma atividade como essa, que está lá no anexo 3, eu vou trabalhar essa atividade aqui na minha aula, esse assunto. Como que eu posso fazer para o aluno? O professor da sala de recursos fala, vamos fazer assim, você pode solicitar um vídeo, tal, você pode fazer figuras, e aí cabe o professor da sala de recursos entrar em contato, ou auxiliar, entrar em contato com a família e perguntar,
ah, como está saindo a atividade de ciência? Ele entendeu? Ele está precisando de ajuda? Como que ele fez? Grava um vídeo, manda para mim. Então, isso é um trabalho em parceria. Então, tudo que pode passar a tela, tudo que volta, não, coloca no último slide, tudo que é no concreto e visual, o aluno, eu acho que eu penso, né, no meu ponto de vista, porque eu também aprendo muito no visual, eu aprendo muito fazendo, eu tenho que fazer para aprender, e, né, e aprendo muito no visual, mas a minha forma de aprendizagem, ela é mais, ai, fugiu o nome agora, ela é fazenda, esqueci, tem um nome específico, esqueci, me fugiu. Então, a gente encerra aqui a nossa TPC de hoje, né? Agradeço a participação de todos, espero ter contribuído de alguma forma, às vezes a gente fala um pouco rápido, eu sei que a gente não chega, não agrada todo mundo, talvez as pessoas venham com algumas expectativas que não são sanadas, não tem jeito, mas a gente vai aos poucos, tentando fazer o melhor que a gente pode para poder colaborar com vocês. Então, a gente também aceita sugestões para as próximas ATPCs de assunto que vocês querem que seja abordado, de dúvida que vocês tenham, e tem algumas perguntinhas aqui no chat, né? Vou tentar responder. Eu vi aqui quando a Rosiane estava apresentando. Tá, pode falar. Deixa eu só falar um pouquinho antes. Pessoal, já vou colocar o link da lista de presença Peraí, e da avaliação. Já vou colocar o link de presença e da avaliação no chat. Tem que clicar nele, entrar e responder. A escola, várias coisas. Não é para botar o seu nome no chat, tá? Clica no link e aí vocês podem responder. Tá bom? Então, a primeira pergunta, só a Márcia fez. Em minha escola, começamos a adaptar as atividades sem conhecer o aluno, sem o anexo 1, apenas tínhamos o relatório do município. Oi, Márcia. Então, isso dificulta muito. A gente entende que nós estamos num período diferente, nós estamos passando por uma situação que a gente não esperava, né? Pegou todo mundo de surpresa e a questão da pandemia. Muitos alunos, o professor especializado não conhece porque ele não apareceu. Muitos alunos, as famílias não permitiram que esses alunos fossem até a escola para o professor conseguir fazer essa avaliação. Ano passado, essa avaliação, provavelmente ela não foi feita porque o aluno não podia ir para a escola, nem dessa forma como eu falei hoje, né, com os protocolos. Então, ficou um período complicado. Só que, quando eu não tenho anexo 1, fica mais difícil fazer uma adaptação, porque você vai fazer uma adaptação de acordo com o que você acha, né, mas você não conhece o aluno na sua forma plena, a não ser que você já tenha dado aula para ele, outros períodos. Márcia é professora da rede estadual ou municipal? Se você já deu aula para eles em outros períodos, facilita. Por isso a importância do documento, gente. É muito importante que tenha essa avaliação. Se não tiver, a gente vai cavando, né? Conhecendo o aluno para poder organizar melhor a atividade. Mas é importante a avaliação, anexo 1. Esse anexo 1 precisa ser do conhecimento de todos. Todos os professores precisam saber que esse anexo 1 existe e ele precisa ser feito para o aluno com deficiência. Tá bom? Próxima pergunta. O Wagner colocou assim. Mas a escola pode promover eventos voltados à data que se refere ao dia da conscientização da luta das pessoas com deficiência? Sim, sim. Isso, a Rosiane perguntou, eu respondendo para ela. Wagner, sim, pode, claro. O que eu não posso é fazer uma atividade específica com os alunos da sala de recursos, por exemplo, né? Os alunos da sala, agora é a apresentação dos alunos da sala de recursos, eles vão cantar uma música, eles vão fazer um teatro, eles vão fazer uma dança. Não. Agora, um trabalho, um projeto sobre a conscientização, sim, é muito importante. É importantíssimo, porque aí eu vou trabalhar com a escola o respeito às diferenças. Sim, são coisas diferentes, coisas distintas, tá? E a Márcia perguntou o que é a parte funcional. A parte funcional é tudo aquilo que funciona na minha vida, né? Na minha vida diária. A que vai servir para o meu crescimento como pessoa e que vai me inserir
talvez aí no mercado de trabalho, na vida. O que é funcional? Tudo aquilo que eu faço no dia a dia e que eu preciso aprender. Então, funcional é aprender a amarrar um cadarço, né? Vamos começar lá do básico, lá de baixo. Funcional é aprender a comer com talher, aprender a pegar um ônibus, você aprender a ir ao supermercado e fazer uma compra com um determinado valor e conseguir pagar, conseguir receber o troco, é conseguir dar um recado que seja completo, né, de uma forma que a pessoa entenda, a pessoa que está recebendo o recado entenda, é ter responsabilidade, saber que eu tenho um horário para acordar, para horário para ir para a escola, o horário do almoço, o horário de chegar em casa. Então, isso é parte funcional. Tudo aquilo que é da nossa vida diária, o que a gente faz, o que funciona, vamos dizer assim, do funcionamento nosso prático e diário. Tá? Não sei se eu fui clara, se consegui responder. Se tiver mais alguma dúvida, pode perguntar a respeito disso. Eu vou falar mais uma coisa. Tem algumas questões aqui no chat, gente, que... Peraí, não fecha. Tá. Tem algumas questõezinhas aqui no chat, pessoal, sobre a Orlando, aí a gente vai tratar um pouquinho mais no miudinho, tá? Vou trazer essa informação para o núcleo, para a gente discutir, tá? Está dizendo que não tem informações do município. Aí o Marcos também colocou aqui que é importante a gente fazer um mão na massa para colocar em prática de modo... Eu não sei, Marcos. É o Marcos que era aqui do núcleo. Isso mesmo, Marcos. A gente já fez bastante desde 2015, né? É isso mesmo, é importante que é isso que possibilita a gente entender, né? Mas a formação, como eu disse aqui em cima, é continuada, nós teremos outras oportunidades, e a partir do que a gente vem colhendo nas escolas, é que a gente vai conseguir também pensar nas próximas adaptações. E isso que é o importante, aquilo que eu falei, a gente começar, porque a partir do momento que a gente começa e tem alguma coisa para trabalhar, é aí que eu vou conseguir melhorar e entender o que fazer. Mas a gente vai voltar assim no tema, como nós voltamos hoje pela necessidade, em outros momentos, e vamos fazer isso sim, tá bom? Se tiver mais alguma dúvida, gente, eu vi que tem gente com a mão levantada, o nosso horário já deu, quem precisar sair pode sair, mas quem quiser continuar por causa da pergunta, pode ficar e a gente vai tentar responder, mas quem precisar sair, só não esqueça de responder a lista de presença que eu coloquei no chat, vou colocar de novo, e eu vou ver aqui, tem uma mãozinha levantada. Pode, vou fechar então o microfone, a Solange quer falar. Gente, outra coisa que eu queria colocar, né? A gente precisa olhar também para os avanços que nós já tivemos. Se a gente for olhar a história da educação especial, das deficiências, nós avançamos muito ao longo do tempo. É o ideal? Ainda não. Claro que não, mas já melhorou muito. Então, hoje, o que nós trouxemos para vocês? Atividades realizadas por colegas de trabalho de vocês nas escolas. E anterior a essa orientação, nós tivemos uma outra que nós trouxemos a própria escola para falar o que ela vinha trabalhando. Então, a gente já vem com esse processo. É que, infelizmente, alguns professores participaram, outros não, outros vêm chegando, às vezes pegam o bonde andando, né? Outros já estão desde o início, mas a gente entende, sim, que é uma necessidade de todos, mas a gente precisa olhar para os avanços que nós tivemos. Ontem eu comentei na TPC de ontem que antigamente as pessoas com surdez, elas não tinham acesso à escola, e não faz muito tempo não, elas não podiam frequentar a escola. Aí foi um ganho o professor interlocutor de Libras, que hoje está aí, todos têm o direito a ter esse professor interlocutor, que faz muita diferença na sala de aula. Então, isso é um ponto positivo na rede estadual, que a rede estadual tem, e que dificilmente a gente encontra em outra, né, rede de escolar. Então, a gente precisa também ter um olhar aí para os pontos positivos para a gente conseguir avançar. E pensar que a adaptação curricular, ela é uma construção. Nós estamos em construção, a gente está construindo aos pouquinhos e estamos avançando. Eu vejo nas escolas, no trabalho dos professores, tem muita gente boa e com vontade, ter vontade é o principal. Eu percebo o avanço, sim, na área.
Tá? Então, era só isso que eu queria colocar, senão a gente se estende muito, eu sei que vocês têm outros compromissos, eu agradeço a presença de todos, e qualquer dúvida maior, pode ligar aqui na diretoria, perguntar, mandar e-mail, a gente está aqui para ajudar, sempre ajudar, a nossa intenção é sempre ajudar, tá bom? Alguém mais? Acho que acabou, né? Encerrou. Como a Rosiane disse, quem quiser saindo, tchau. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Obrigada pela presença de todos. É. Pessoal, quem tá aí ainda quer ficar vendo pra gente fazer um print, por favor? Eu esqueci de pedir. Tem alguém na sala ainda que a gente possa abrir as câmeras aí para tirar um print? Acho que ninguém quer tirar, ninguém quer sair na foto. Para mim, não. O Zé abriu. Tá bonito, Zé. Só tô vendo você, Zé. É muito caro. Só tô vendo você na minha tela. E eu também tô aqui. Oi, olha eu aí, gente. Bom dia. Cadê? Olha aí. Ah, eu não tô vendo, gente. Rosiane, você tá vendo? Eu vou lá na Rosiane, porque eu não tô vendo vocês. Eu não sei o que aconteceu, tá? Ah, não posso ir com máscara. Vai tirar foto de máscara? Não. Vamos lá. Oi, gente. Vamos lá, então. É você lá, você. Vai. Gente, obrigada. Tira outro. Vou te tirar. Obrigada pela participação de todos. Espero que a gente tenha contribuído. Tem algumas questões que não dependem da gente. Sei que algumas coisas não dependem da gente. Ai, meu Deus, já fez. Agora fechou. Sei que algumas coisas não dependem só da gente, mas eu volto uma fala que a Solange falou ontem, e eu acho muito importante. A gente tem que fazer o melhor que a gente pode na condição que a gente tem. O importante é a gente olhar para esses alunos e fazer alguma coisa, e começar. Não ter medo, porque não tem certo, não tem errado, e o mínimo que a gente faça para esse aluno, a gente vai estar contribuindo. Então, eu começo com um pouquinho para eu entender também a fazer, porque é uma coisa difícil para a gente também, e a partir do que eu começo, eu vou melhorando. A gente tem esse trabalho aqui desde 2015, da adaptação curricular, e toda vez que eu preparo, eu penso em uma coisa diferente. Olha, mas isso pode ser que não dê certo, ou isso pode ser que dê. Então, é um trabalho de construção mesmo das possibilidades, né? A adaptação curricular, ela é construída, e a gente não vai acertar sempre, a gente vai errar bastante, e a mesma coisa que dá aula. Às vezes a gente prepara uma aula maravilhosa, e a gente chega na sala de aula e não acontece nada do que a gente esperava que acontecesse. E é exatamente a mesma coisa com a adaptação curricular, tá? Então, a gente não pode se frustrar, a gente tem que pensar em construir as adaptações e esse conhecimento, tá bom? Obrigada, um beijo, acho que o pessoal vai se despedir também, e até a próxima. Tchau, pessoal. Até mais, viu? Foi um prazer. Muito obrigada pela presença. Tchau. Para sair, cliquem no telefoninho vermelho, tá? Para vocês saírem da reunião.